Interessante também o seguinte, né? Tenho observado esses dias, né? Depois que o Donald Trump assumiu lá essa situação que ele está fazendo, né? De fazer auditoria, né, verificar, né, a corrupção do governo anterior, que realmente era o festival de globalistas, né? Você tinha um poste senil e o entorno, todo um entourage globalista deitando e rolando, né? E isso os Estados Unidos que tem vamos dizer, eles têm instrumentos jurídicos aí, eles têm uma estrutura governamental que, a princípio, deveria ser mais difícil, né? De ter esse nível de corrupção. Gente, eu estava vendo os números, gente, é US$ 1 trilhão de rombo né, no Ministério da Secretaria do Tesouro, né, que é o Ministério da Economia e tal, uma coisa de louco, assim. Aí eu fico pensando, imaginem só, é o país aparentemente não, é o país mais forte, mais rico, né, que tem assim uma configuração governamental, uma constituição muito clara, muito leis, né? Um povo mais ou menos consciente, infelizmente, com todas essas armas silenciosas sendo utilizadas na população, inclusive a gente consegue entender como que uma população instruída, patriota na maioria, sim, não é? Com instrumentos lá legais que não permitiriam, a princípio, tamanha corrupção, tamanha loucura, a gente vê a eficácia dessas armas ditas silenciosas, armas silenciosas. Ué, sumiu o chat. Dessas armas silenciosas, né? Isso que a gente vem falando, gente, todos esses acidulantes, esses conservantes, essas nanotecnologias utilizadas na comida ultraprocessada, que é largamente consumida nos Estados Unidos, isso aí vai imbecilizando o pessoal, vai dificultando o pensamento crítico, né? O tico e teco, como a gente fala, né? Então o pessoal vai meio que zumbi, vai meio que eles vivem meio que meio no automático, né? Sem refletir muito. Por isso que esse último governo, que ao meu ver, né, pelo menos o que o pessoal está falando, está chegando a essa conclusão, foi o mais corrupto da história dos Estados Unidos. Né? Deitaram e rolaram, né? Aprontaram de tudo, não só na corrupção, como cerceamento de liberdades aí, está aflorando toda a loucura aí das censuras nas plataformas, interferência direta do governo, do FBI. Pô, é impensável um negócio desse, né? Impensável. Nos Estados Unidos, hein? Agora, imagina aqui, União Europeia e outros países que não têm os mesmos instrumentos. Imagina só a festa, né? Por isso que eu digo, gente, a gente está numa situação que praticamente não tem como, é muito difícil. Sabe, a bola de neve negativa está muito grande, cada vez maior. Por que isto? Por causa do enfraquecimento, tá? Do povo em geral, da humanidade em geral, um enfraquecimento mental, baixa atividade cerebral, que impede uma clareza mental, uma compreensão do que está acontecendo, do que essas lideranças todas vêm fazendo, gente. Apesar de ter um ou outro com aparente boa vontade, como eu venho falando. Eu digo para vocês, eu acredito que o Donald Trump tenha boa vontade, tenha no coração dele essa boa vontade. Mal ou bem, ele está tentando, mas a gente vê o sistema, o entourage, é muito poderoso, sabe? Tem uma coisa ou outra que se consegue fazer, se consegue melhorar. Mas, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho muito difícil. Vamos ver. O sistema é muito poderoso.